vários professores revelavam para a gente que, assim, foi a primeira vez que eles pensaram desse jeito sobre as próprias disciplinas. E aqui tem um segredo dos conceitos portais que é muito importante, ou seja, essa surpresa não foi só porque o workshop foi legal. Eu acho que sim, o workshop foi legal, mas tem um problema inerente aos conceitos portais que eu vou tentar explicar para você e para o pessoal que está acompanhando a gente. Quando a gente se forma numa área, você supera esses obstáculos de aprendizagem que são especiais. Você supera os conceitos portais da sua área. Tanto que no final do curso você se vê como engenheira. Né? Eu me vi como químico. Mas assim, não é só porque eu recebi o diploma. É que eu conseguia conversar com os outros químicos, eu conseguia propor experimentos, eu conseguia trabalhar em controle de qualidade, eu conseguia dar aula de química. Então, essa série de possibilidades profissionais é o que, em última análise, reforçavam a minha identidade como químico. Então, o que acontece? Quando você passa por esse processo e você vira um profissional da área, você, ao superar esses obstáculos de aprendizagem, você passa a naturalizar esses obstáculos. Então, o professor, quando está dando uma aula e começa a falar coisas do tipo, como todos nós sabemos, o como todos nós sabemos é a maior marca que eu vejo num colega para ele dizer o seguinte, olha, este problema ele é tão trivial que não vale a pena nem discutir. O problema todo é que aqui pode estar o conceito portal, porque ele acha aquilo tão natural, é tão óbvio para ele fazer aquilo daquele jeito, é automático. Então, qual que é o desafio para o professor? O professor, ele precisa desnaturalizar a sua visão do campo. E isso é muito difícil. É como se eu dissesse assim, você tem que parar de pensar como engenheira e você tem que pensar um pouco com a cabeça do aluno da engenharia. E todo mundo faz essa cara assim, mas eu não consigo fazer isso. Aliás, porque eu não sei nem muito bem como é que é a cabeça do meu aluno. Então, assim, aqui tem um problema inerente dos conceitos portais, que é essa ilusão. Né? Eu chamo isso de ilusão do especialista. Por quê? Porque nós, especialistas, somos iludidos. Eu mesmo agora, para contar os conceitos portais para a nossa audiência, estou tomando todos os cuidados para não falar. Como todos nós sabemos, os conceitos portais são internalizados pelo especialista e, portanto, essa naturalização gera uma ilusão e uma dificuldade em colocar o professor na condição de aluno. Então, o grande desafio é a gente perceber que alguns obstáculos de aprendizagem são especiais. E eles são especiais por quê? Porque eles são uma espécie de barreira entre o novato, que é o aluno, e o profissional da área. Então, a ideia é que esses obstáculos especiais transformam a visão de mundo do aluno e tornam ele um pouco mais perto daquela comunidade de prática da área. No seu caso, engenharia, no meu caso, química ou didática. Então, a pergunta que a gente se faz como especialista, então você mesmo estava se perguntando, né, como eu posso me fazer mais clara nas minhas aulas, ainda que eu não tenha feito a licenciatura e tudo mais. Então, uma maneira que a gente tem de descrever esse cenário para os docentes é falar assim, olha, o primeiro passo está em você tentar identificar quais são esses obstáculos de aprendizagem especiais na sua disciplina que promovem não só um mero aprendizado, mas uma transformação da visão de mundo do aluno. E essa visão diferenciada ela vai aproximando progressivamente o aluno da visão do especialista. E ensinar não é só você conseguir executar os métodos com destreza e precisão na sala de aula. É necessário que você seja capaz de ler o seu ambiente de aprendizagem, perceber os desafios e reagir de acordo. Então, quando o docente se dá conta disso, ele começa a perceber que a questão não é aprender a técnica de ensino da moda desse ano, desse semestre, mas passa por compreender melhor ele mesmo como professor e como agora ele se situa diante dos desafios da sala de aula. Então, por isso, eu acho que talvez o maior valor que eu vejo no EDD da USP é a combinação de discussões amplas sobre a universidade, sobre a docência,
até chegar nos aspectos pedagógicos, didáticos e metodológicos. Eu acho que essa é uma combinação que vai ser muito, vamos dizer assim, potente, sobretudo porque o corpo docente da USP ele é muito grande e muito diversificado. Então, com isso, a gente também consegue contemplar diferentes interesses, na expectativa de que, ao longo do tempo, comece a ocorrer uma certa magnetização em torno do EDD e essas pessoas comecem também a procurar o espaço para apresentar as suas dores, as suas demandas, os seus desafios. E hoje a ciência está tão distante das humanidades que não há diálogo entre elas, né? Então, eu consigo, de alguma maneira, fazer esse diálogo acontecer porque eu fiz essa mudança e aí eu percebi que valeria a pena pensar em como os docentes podem se preparar não exatamente para essa mudança, mas de alguma maneira para enfrentar desafios desse calibre, que é o que a gente enfrenta hoje no ensino superior, na educação em geral, mas o nosso foco é no ensino superior. Então, o que aconteceu em 2023 foi que eu identifiquei, com auxílio de alguns colegas, que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Graduação tinham montado o grupo de formação docente, e eu pedi para me associar por conta dos meus interesses, eu fui aceito no grupo. Em 2024, esse grupo produz, sob encomenda das pró-reitorias, um documento que consolida a visão da USP na formação docente, que é chamado de Programa de Desenvolvimento Profissional Docente, e em 2025, como uma consequência, vamos dizer assim, institucional, para que o programa entrasse em vigor, foi criado o Espaço de Desenvolvimento Docente. Então, veja que isso é extremamente recente, então não tinha como eu, como docente, me beneficiar de todas essas criações da USP em termos institucionais, mas, de alguma maneira, eu consegui fazer parte do comitê gestor do EDD, que é o Espaço de Desenvolvimento Docente, que é o que hoje nós temos na USP para pensar a formação e, sobretudo, o apoio aos docentes da universidade. Então, em resumo, essa é a história e esses foram os motivos pelos quais eu me aproximei do desenvolvimento docente.